Vamos lá. Beleza. Boa tarde a todos. Gratidão pela oportunidade, mais uma vez, da gente conversar um pouquinho. O Guilherme, na oportunidade do convite, né, que ele me realizou, pensa numa temática para uma palestra, e aí eu fiquei pensando, bom, acho que vamos trabalhar algo que seja próximo da nossa realidade e de coisas que a gente possa eventualmente estar passando, né, no contexto emocional, psicológico e espiritual. Aí eu fiquei pensando, bom, já que a gente já conversou um pouco numa outra situação aqui, né, ou seja, numa outra palestra, a gente adentrou levemente falando sobre ansiedade, não sobre depressão, mas falamos um pouco sobre ansiedade. Quem sabe de repente a gente aprofunde um pouquinho mais, né? Obviamente, né, não esgotando o assunto, porque esse assunto é bastante exaustivo. Então a gente vai dar uma pincelada. Eu peço inclusive a tolerância de vocês caso tiver algum tipo de erro na palestra, mas é porque realmente a gente, como não é da área da psicologia, a gente vamos dizer assim, a gente é um pesquisador, né, na oportunidade de aprendiz, vamos dizer assim, né? Faz algum tempo que a gente já vem estudando um pouco sobre a psicologia da Joana de Ângeles. É uma possibilidade de enxergar também a visão da psicologia contemporânea à luz de uma corrente mais humanista, conforme a própria Joana diz, voltada à criatura, ao ser humano, mas na sua integralidade. Não especificamente, por exemplo, que nem a terapia cognitiva, né, que vem trabalhar aspectos pontuais, como também outros tipos de terapia, que daqui a pouco a gente vai citar algumas, mas numa frente científico, psicológica, né, humana e espiritual mais profunda. Então a gente trouxe até algumas diferenças aqui para a gente observar. Está meio pequenininho aqui, mas eu vou tentar ler por aqui. A psicologia, por exemplo, é definida segundo Aurélio como a ciência que se dedica aos processos mentais e comportamentais do ser humano e de suas implicações em certo ambiente. Eu acho que alguns de nós já devem ter observado isso, que a psicologia convencional ela vai trabalhar essas questões, né? O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem, destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Tá, William, mas tu me falou o que era a psicologia, e tá, e o que é a psicologia à luz da doutrina espírita? É a integração de uma com a outra. É enxergar o indivíduo dentro da sua perspectiva física, biológica, mas acima de tudo, em uma visão espiritual. Que ela vem atrás, ou seja, reconhecer as suas vivências anteriores como fatores eventualmente preponderantes ao nosso comportamento atual. Então tem coisas, por exemplo, que a gente não sabe explicar, medos, angústias, ansiedades, que talvez não sejam explicados na perspectiva da infância, como a psicologia moderna e contemporânea traduz, né? E vamos enxergar a criatura na visão da infância, porque lá é o cerne das suas dores. Mas quando a gente traduz algo um pouco diferente, mais profundo, trazendo a doutrina espírita e talvez, né, obviamente, uma visão mais humanista, aí a gente consegue enxergar a criatura na sua integralidade. Vocês já ouviram falar, né, sobre a psicologia da Joana de Ângeles. Ela tem muita relação, né, com a psicologia analítica e humanista. A psicologia analítica por Jung, né? E a gente tem outras que é a TCC, né, dentro da psicologia contemporânea, né? A psicanálise, que é o Freud, já devem ter ouvido falar, o behaviorismo, o cognitivismo. E são frentes, vamos dizer assim, correntes da psicologia contemporânea. Tanto que até os cursos de graduação, alguns deles seguem determinadas correntes de pensamento. O nosso pensamento hoje, a proposta da tarde de hoje, é a gente tentar reconhecer um pouquinho mais sobre a visão humanista e a psicologia analítica de Jung. E aí, assim, a partir da visão da Joana. A Joana de Ângeles é o espírito guia, né, ou mentor ou mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ela, inclusive, auxiliou
em todo um trabalho que é muito já conhecido, inclusive entre nós, espíritas, que é a série psicológica dela. São 26, eu acho, volumes. Passou de 20. Passou de 20, né? É uma sequência de volumes falando sobre a psicologia na visão espírita. Então é muita pretensão a gente em 30 minutos falar sobre tudo isso. A gente vai dar uma pincelada, né? Então, por exemplo, na tarde de hoje a gente vai trabalhar um pouco conflitos existenciais, que é o volume 13 da série psicológica. E essa aqui, que é um adicional, vamos dizer assim, né? Que é do núcleo de estudos espíritas da Joana de Ângeles, Refletir na Alma. Aqui são artigos elaborados por alguns autores, psicólogos, que um deles a gente vai trabalhar a depressão. Então, por que a gente quis trazer, até ver aqui, essa visão é justamente para a gente enxergar que dentro de um contexto atual a gente tem bastante casos, tem muitos casos de depressão e de ansiedade em nossa sociedade atual. Isso não é comum agora, isso já foi comum antes, só que o reconhecimento enquanto uma disfunção afetiva, um transtorno afetivo, se deu mais por agora, né, de uns anos para cá. Então, qual é a contribuição do Espiritismo para a psicologia, né, que a Joana de Ângeles pode nos dizer perfeitamente? Que ela apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista, né, de um ideal imortalista, enxergando a criatura como um ser imortal, não é algo perene, né, ou ao acaso, como a gente costuma dizer, dentro do materialismo, auxiliando na equação dos seus problemas, sem violência. Que a gente se violenta, né, com algumas questões de ordem religiosa, etc., e isso não é a proposta, né? Algumas religiões, né, que a gente está dizendo. E com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. Aqui não é um rumo infeliz de sofrimento, né, de depressão e etc., de autoflagelação, não é isso. A proposta é que a gente tome um rumo feliz, na medida da felicidade deste orbe terrestre, naquilo que ele pode nos proporcionar, em acordo com os nossos sofrimentos anteriores. Então, a ansiedade, por exemplo, e a depressão são os principais vilões de saúde mental. Isso já foi fonte no Senado Federal em 2023, para a gente ter uma ideia, né? Então, em 2023, 1 em cada 8 pessoas vive com alguma doença ou transtorno mental no mundo. Ansiedade e depressão são os mais comuns e chegam a representar 60% dos casos. Então não é a doutrina espírita que está dizendo, é a pesquisa contemporânea, que esses dois grandes transtornos afetivos têm uma grande representatividade atual. Não é algo, como já se dizia antigamente, né, que é frescura, que é algo porque a pessoa está sem trabalhar. E às vezes não. Pelo contrário, o excesso do trabalho pode gerar depressão, pode gerar carga de ansiedade, pode gerar um monte de fatores de transtornos afetivos. Então, o que a autora, né, até que desse artigo, desse livro Refletir na Alma, né, a Sinote, ela vai abordar que depressão ele geralmente é utilizado para descrever sentimento de tristeza profunda. Então, a gente consegue reconhecer com muita facilidade quando a criatura está constantemente com uma tristeza que não passa nunca. É algo corriqueiro, vai se instalando, vai se alimentando de alguns fatores emocionais anteriores, né? E assim ela vai, vamos dizer assim, trazendo de forma mais constante nas ações dela. A gente reconhece com muita facilidade. Ocorre na depressão, por exemplo, um desânimo devastador sobre as coisas do mundo, o diário, né? As coisas que a gente tem que fazer, debilitante e duradouro, que interfere na vida da pessoa como um todo. Eu acho que alguns de nós já devem ter passado por lapsos ou períodos temporais de depressão, ou algum de nós está em fator de transtorno afetivo, né, depressivo. Então, isso é uma coisa que é importante que a gente reconheça, e a doutrina espírita ela vai trabalhar nessa visão sob a ótica do vazio existencial.
Quando a gente está em vazio existencial, que a gente não conseguiu preencher porque as coisas do mundo não conseguem preencher o vazio, a gente é como se a gente estivesse bebendo água do mar, tentando sanar a sede. Sabe? Quando a gente bebe uma água salgada, a gente não vai sanar a nossa sede bebendo água salgada. Então a gente fica tentando preencher o vazio existencial com coisas que são temporais, que são coisas que se desgastam com naturalidade e não com as relações humanas, né? E não com o ato de doar-se e etc. Mais adiante a gente vai voltar nesse ponto. Ainda segundo a autora, a autora diz o seguinte, que a depressão altera a maneira como a pessoa vê o mundo e sente a realidade, entende as coisas, manifesta emoções, sente a disposição e o prazer com a vida. Ela afeta a forma como a pessoa se alimenta e dorme, inclusive, né? Como se sente em relação a si mesma e como pensa sobre as coisas. Então há uma disfunção um transtorno que vai se instalando, né, ao longo do tempo e vai causando essas situações, né? Eu trouxe um neurotransmissor para a gente reconhecer que a depressão ela altera a composição cerebral desses neurotransmissores, para a gente ter uma noção. Então, que se um estado normal, eles deveriam estimular os neurônios e não o contrário. Para a gente ter uma ideia que a depressão altera um neurotransmissor, que envia, né, informações para o cérebro constantemente. E algumas dessas correntes elétricas ali, elas vão deixando de fazer as conexões, né, entre as sinapses, não se realizam de forma efetiva. Faz com que a gente, então, gere consequências, né, para o nosso cérebro, para o nosso corpo e assim sucessivamente. A doutrina espírita vai nos mostrar, inclusive, que quem é o que ordena as questões do corpo físico é o espírito. Então, na medida que a gente ordena pensamentos, ou a gente transforma pensamentos em atos, inclusive, né, e faz com que isso vire uma normalidade para nós, vai gerando um condicionamento aonde? No nosso corpo físico. Porque as conexões são realizadas entre o espírito, o perispírito, que é o corpo astral, e o corpo físico. Na medida que a gente vai construindo aqui, no espírito, ele vai intensificando aonde? O perispírito, que é o corpo astral, que está intrinsecamente conectado ao corpo físico. Então, na medida que a gente vai desgastando o nosso, vamos dizer assim, né, o nosso neurotransmissor espiritual, o físico vai recebendo a sua influência e vai, obviamente, né, interrompendo e decompondo esses neurotransmissores. Para a gente ter uma ideia, então, que o espírito ele tem uma aprofundação no nosso corpo físico. Nós, né, por assim dizer, nós espíritos imortais, e a doutrina espírita compreende dessa forma, né, que o espírito ele resulta, né, em consequências para o corpo. Quando o espírito está são, o corpo físico está são do mesmo jeito, né? E obviamente que a gente tem as suas cargas anteriores, né, de vidas passadas. Ainda o autor diz o seguinte, que na depressão verifica-se que a dopamina, né, que acalma um pouco, a serotonina e outras substâncias químicas como a noradrenalina, que dá agitação, né, ácido gama-aminobutírico e acetilcolina ficam alterados. Então, ou seja, algumas substâncias do cérebro sofrem alterações, desorganizando o estado de humor, as emoções, a capacidade mental e o bem-estar geral do organismo. Tanto que tem algumas correntes do campo da psicologia que vão trabalhar Peraí, agora me fugiu o termo. Que a gente aprofunda na psicologia que gera efeitos no corpo físico. Esqueci o termo da psicologia. Depois tu me lembra aí. Não, é outra psicologia. Psicossomática. A psicossomática, ela somatiza, melhor. Essa corrente filosófica diz que toda ordem de psique vai somatizando no corpo. Então, ela inclusive acredita que alguns tipos de efeitos no nosso corpo são derivados do quê? Da nossa ordem de pensamento. Por exemplo, a sudorese,
né, as gastrites que a gente tem, nervosa, a gente até já falou isso em outros momentos, né? A debilidade também que nós temos de pegar, ou a facilidade que nós temos de pegar gripe, resfriado, etc. Né? Que a depressão, inclusive, ela acaba fragilizando o sistema imunológico do corpo e faz com que a gente abra, né, mecanismos ali de absorção com mais regularidade de resfriados, de vírus, etc. Então a psicossomática ela vai trabalhar esse contexto, né, de somatização dos nossos pensamentos. Então a depressão, aí a Joana já nos acrescenta, que é a doença da alma, como a gente falou há pouco, né? Não é meramente a questão de algum distúrbio, por exemplo, que isso é importante que a gente fale, né? De alguma substância que está ausente no corpo, por exemplo, a vitamina B12, alguns outros tipos de vitamina que podem desencadear ou podem, né, contribuir para o estado depressivo, mas que não é esse o fator de geração da depressão. Não é ela que cria a ausência da vitamina. A presença da vitamina faz com que contribua para um estado saudável do corpo físico, mas não é ela que desencadeia. Né? Então a Joana é bem certeira nisso. Então diz assim, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações. Aí há de se ter muito cuidado com isso, muita paciência consigo mesmo. Né? Porque não tem como a gente chegar e tentar fazer um trabalho de reforma íntima ou de reeducação dos nossos sentimentos, tanto gerando uma culpa que a gente não consegue enxergar porque ela é inconsciente, né? Ou potencializando essa culpa, né? Porque é uma ordem reencarnatória, é algo trazido que pode ser trazido de outras vivências. Então há de se ter muita paciência, né? De muita tranquilidade. Por isso que a gente fala bastante da necessidade da psicoterapia, para a gente trabalhar essas questões. Sugiro, inclusive, que seja uma terapia voltada à perspectiva de Jung, junguiana, por exemplo, que vai atravessar essa visão de mundo atual e vai enxergar o espírito como sendo, né, esse ser integral que tem várias vivências. Aí a gente consegue aprofundar, por exemplo, né, na perspectiva individual de cada um de nós. Não dá para generalizar também, né? Um fato que acontece com uma pessoa não necessariamente acontece com a outra. O sentimento de culpa pode estar potencializado no um, não pode estar potencializado no outro. Então esses sentimentos, essas atitudes comparativas também não funcionam, né? Devendo em consequência ser tratada no cerne da sua origem. É tratada, tá, meus amigos? Não é combatida. Porque ela não pode ser violenta. Castração, por exemplo, de determinada atitude não é tratamento. Como as correntes religiosas faziam, né? Castrava, por exemplo, a sexualidade da pessoa achando que aquilo ali iria salvá-la, de alguma forma, dos seus impulsos sexuais. A castração não salvou. Ela fez foi piorar o quadro. Então a gente não castra o sentimento, né? A gente trata, a gente reconhece, a gente traz ferramentas, né? Usa ferramentas para compreender melhor, né, a dinâmica e o cerne daquelas emoções. Então a depressão, ainda com a Joana, diz o seguinte, que aprofundando-se, porém, a sonda investigadora a respeito desse cruel distúrbio comportamental da área da afetividade, a doença se exterioriza em razão do doente, que é sempre o espírito reencarnado, em processo de reequilíbrio dos delitos anteriormente praticados. Então, alguns de nós podem até desencadear a depressão em tenridade, como a gente já observa casos de crianças com depressão e crianças em tenridade, pequenos, já com algum distúrbio, algum transtorno afetivo desse porte. Então a gente tem que observar a criança como um todo.
Então, eu estou falando por experiência no sentido de quê? Que agora eu iniciei um tratamento, por exemplo, com uma junguiana. Uma pessoa que trabalha sobre essa visão espiritual do ser. E assim a gente consegue reconhecer melhor as nossas fragilidades. Então, fica como sugestão, né, de terapia dentro dessa corrente filosófica, que mais nos aproxima da doutrina espírita. E assim, a própria Joana, inclusive, cita bastante Jung, tá? Nessa visão. E aqui nós estamos trazendo o próprio, né? Que compreende que o sofrimento é decididamente desagradável. As pessoas naturalmente preferem não ponderar quanto medo e tristeza cabe ao homem. Assim elas fazem suavemente sobre o progresso e a felicidade maior possível, esquecendo de que a felicidade está envenenada caso a quantidade necessária de sofrimento não tenha sido preenchida. Atrás de uma neurose jaz frequentemente oculto todo o sofrimento necessário e natural que o paciente não estava disposto a suportar. Então tem questões próprias nossas lá do nosso interior que se a gente não resolver, a gente vai acumulando ao longo do tempo. Então coisas mal acumuladas, né? É preciso que a gente trabalhe elas ao longo da caminhada. Como já dizia o mestre, se você tiver algum tipo de questão com o seu companheiro, vá antes com ele, corrija a sua relação que tem com ele e depois me segue. Ele é o exímio psicoterapeuta. Ele sabia que dentro das relações humanas, se elas não estiverem corrigidas, tu não consegue me seguir. Porque se a gente não consegue seguir, não consegue organizar isso, a gente não tem paz, né, consciencial. Segundo Iris Sinotti ainda, né, encarar a sombra, a dor e o sofrimento garante a maturidade necessária para transformar a personalidade, reconhecer o bem e o mal e reconciliar os opostos. Não adianta protestar o direito à felicidade, é necessário buscar o significado. A gente precisa dar significado para a nossa vida. A nossa vida não pode ter um significado material, por exemplo, porque ela é perene. Material não dá o significado que a gente precisa. Por isso que ele não preenche o vazio existencial, como a gente falou lá na frente, lá atrás. Então, como é que a gente preenche o vazio existencial? A gente já aprendeu isso na doutrina espírita. Exercendo a caridade, o autoconhecimento, o conheça-te a ti mesmo. Olha que interessante. Né? A depressão é um convite. Quando ela está se refletindo, ela está te convidando ao mesmo tempo. Que é um desafio da vida para que encontremos o real sentido, o que nos move de dentro, não é de fora para dentro. Tranquilo, gente? Até aqui, questão da depressão. Então a depressão, inclusive, vai trazer aspectos relacionados à ansiedade. Porque esse mal resolvido a gente não consegue se reconhecer mais futuramente. E a gente anseia por questões do futuro. Depressão um pouco voltada às questões passadas e ansiedade voltada às preocupações futuras. Por quê? Porque, de alguma forma, lá na infância, no período da infância, a gente tem um medo do desconhecido. Ou a carência da vinculação. Quando se vincula, qual é a primeira criatura que a criança se vincula? Com a mãe. Quando não há a vinculação direta, o que acontece? A criança se angustia, né? Ela tem, a gente bota, quer dizer, ela traz um conforto, uma segurança, né? E acaba tendo uma certa, vamos dizer, um aspecto inicial da ansiedade. Então, por outro lado, segundo Joana, há uma possibilidade de a criança não sobreviver ou atravessar períodos difíceis em face do medo inespecífico, que seria originado pela ausência da mãe. Olha que curioso, e olha como ela é importante, né? Por esse trabalho de segurança emocional da criança. Que os psiquiatras identificam na condição de ansiedade livre flutuante. Né? Então, para a gente reconhecer que a ansiedade ela já é um fator inicial que permeia lá na infância. Se a gente não tem esse quadro de afetividade já construído com a mãe, no momento lá do parto e assim sucessivamente pós-parto,
vai gerar descargas de ansiedade. Ainda segundo Joana, diz assim, quando uma criança é severamente punida pelos pais, que se apresentam como predadores cruéis, há maior necessidade de apego, tornando-a mais dependente, buscando refúgio neles mesmos. Que aí é o pior, que ele busca refúgio e tenta buscar refúgio nele mesmo. Que são os fatores do seu medo. Se ela não consegue ter segurança com o externo, o que ela vai fazer? Vai se isolar no seu íntimo. Então Joana diz o seguinte, né? Que a vinculação com o pai produz segurança. Figura do pai, né? Importante. A separação proporciona angústia. No período inicial, essa vinculação pode ser transferida para outra pessoa, quando na ausência da mãe. Mais tarde, porém, como a criança já sabe que é a mãe, não a tendo, chora, perturba-se, inquieta-se e transfere a insegurança para outros períodos da existência. Olha que complicado, né? Então a ansiedade, aqui a gente tentando trazer dentro dessa visão atual, né? Ela já tem seu cerne lá na infância. Quando a gente não consegue ter uma organização familiar coerente, no sentido de proporcionar essa energia materna e essa energia paterna. Então, ainda de acordo com a Joana, né, essa ansiedade básica ou fundamental representa a insegurança que resulta de sentir-se a sós no mundo hostil, em total desamparo, levando a um tormento, no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. Então ela está constantemente tentando achar algo que vai te transmitir segurança. Percebe? O tanto que o fator efetivo é importante desde a infância. A busca por amor faz-se então tormentosa e desesperadora. Porque aí ela quer encontrar um amor, um parceiro, uma parceira, né? Para tentar fazer com que ela transmita segurança, porque ela nunca teve na infância. E aí fica uma coisa tormentosa, que às vezes ela não encontra. Né? E o problema não está fora, o problema está dentro. Então, como se pudesse, através desse recurso, amortecer a ansiedade. No íntimo, porém, evita envolvimentos emocionais verdadeiros. Não consegue ter um envolvimento verdadeiro com outra pessoa. Por medo de os perder e vir a sofrer-lhes as consequências. Olha que complicado isso, né? Então, aí a gente imagina, né, que em decorrência disso pode-se desenvolver outros tipos de transtornos, né, em decorrência da questão da ansiedade. Né? Então a gente não vai entrar nesse detalhe porque a gente já está até passando do horário, né? Mas vai rapidinho, vamos concluir. Então, no consciente do indivíduo, ainda segundo a Joana, né, inseguro, existe uma necessidade de autorrealização, que não conseguida favorece-lhe a fuga pela ansiedade, normalmente produzindo desgaste do sistema emocional por efeito gerando estresse no comportamento. Então ela está toda hora em busca de que alguém traga segurança para ela. Quando ela não consegue, ou ela deposita fé demais e percebe que aquilo ali não vai trazer segurança para ela, o que ela faz? Se afasta e se isola. Né? Porque aquilo ali não é suficiente para ela. Terapia libertadora há que iniciar-se na racionalização do tormento. Aí a necessidade da psicoterapia. Trabalhando mediante a reflexão e a adoção do otimismo, de modo que lentamente a paciência e o equilíbrio possam instalar-se nas paisagens interiores. Então, leituras edificantes, né, podem proporcionar isso. Uma renovação mental e emocional. Né? As técnicas de yoga, até a Joana traz isso, né, como sendo um exemplo. Disciplinando a vontade e o sistema nervoso, constituem valiosos recursos psicoterapêuticos ao alcance de todos. Obviamente que depois, nas crises de ansiedade, quando o transtorno já, entre aspas, contaminou o corpo, aí as palpitações, né, a sudorese, etc., aí a gente tem que entrar com outro tipo de terapia. E aí entra um processo químico cerebral, né, com o psiquiatra para tentar refazer
a questão cerebral, senão a pessoa pode continuar com as crises de ansiedade. Então, de acordo com Joana, as crises de ansiedade, que ela compreende como tormentos, né, podem ser superadas com o auxílio do especialista em psicoterapia e o desejo pessoal realizado com empenho para conseguir. Então, tanto no caso, meus amigos, da depressão, que é a perspectiva que vai trazer uma espécie de vazio existencial, como a ansiedade decorrente da questão da segurança que ela nunca teve, né, e por isso que ela não consegue estar ansiosa pelo futuro, que ainda não chegou, porque ela não reconhece-se ainda, né, como uma criatura que precisa de reajuste, precisam ser trabalhadas. Precisa de psicoterapia, pode ir na casa espírita aplicar passe, que é importante, isso colabora, complementa. Leitura edificante, né? Prática até de exercício físico para controlar, né, a química cerebral e os hormônios, etc. Então são todos fatores complementares, né, ferramentas complementares que vão nos auxiliar de alguma forma. Então, queridos, desculpem ter passado 5 minutos do horário de término, mas é porque como é um tema muito denso, né, a gente deu só uma pincelada. Em outra oportunidade, quem sabe, a gente se aprofunda. Tá bem, meus amigos? Obrigado.